Flamengo estreia com derrota. Diretoria define futuro de técnico campeão pela Libertadores da América Sub-20. Pedro, no Super Mundial de Clubes, mudança no sócio-torcedor. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Mas primeiro, meus queridos e minhas queridas, pedir para vocês começarem a assistir, deixa o like, não são inscritos, se inscrevam. Essas duas ações ajudam muito no crescimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. Acione o sino da notificação, dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Valeu? Então vamos para as informações. Começar aqui. Hoje tem seleção brasileira às 21 horas pela Sport TV e também aí pela Rede Globo na TV aberta, se eu não me engano, né? Confessar para vocês, há muito tempo eu não assistia jogos da seleção brasileira. Fiquei traumatizado com aquele 7-1 para a Alemanha. Mas o último jogo contra a Colômbia, a seleção brasileira venceu por 2-1, gol de Vinícius Júnior ali no final. Uma belíssima atuação de o Wesley, apenas 11 minutos, foi um dos destaques da seleção brasileira. Eu assisti por causa do Wesley, eu vou confessar para vocês, e hoje o Wesley como titular, eu irei assistir novamente, né? Estarei ali na frente da telinha, torcendo pela seleção brasileira e por mais uma boa atuação do Wesley, né? O Wesley aí que os valores da sua venda aí só vão aumentando, só vem valorizando cada vez mais. E o Barcelona não poderia ficar por trás disso aí, né? Não queria ficar atrás para o Real Madrid, que já levou o Vinícius Júnior e vai tentar aí de todas as formas contratar o Wesley. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas parece ter uma conversa inicial aí de 35 milhões de euros. É dinheiro a dar com pau. E a provável escalação da seleção brasileira para logo mais é a seguinte: Bento no gol, o Wesley na lateral direita, a dupla de zaga fica por conta de Marquinhos e Murilo. Na lateral esquerda fica o Guilherme Arana. Os meio-campistas da seleção brasileira, André, Joeliton, Rafinha, né? E no ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Essa é a provável escalação da seleção brasileira para logo mais contra a Argentina. E o coro vai cantar, hein? Depois daí da entrevista de um atleta da seleção brasileira ao Romário TV, que eu vou trazer também, esquentou mais ainda os ânimos dos jogadores e muito mais essa disputa, essa rivalidade entre as duas nações aí, Brasil e Argentina. Bom, Flamengo aí que detém o direito de explorar o Maracanã, administrá-lo por 20 anos, juntamente com o Fluminense, está planejando aí vender o name right do Maracanã. Algumas pessoas acham que não pode, porque é tradicional ali o nome Maracanã, que é estádio jornalista Mário Filho, né? Mas eu acho que seria uma maneira de o Flamengo conseguir aumentar a sua receita com o estádio do Maracanã. Com o aval do Fluminense, que divide a administração do estádio, o Flamengo busca uma parceria comercial para vender o name rights do Maracanã. O consórcio Fla-Flu, que renovou por mais 20 anos, trabalha para dobrar a arrecadação com patrocinadores. A ideia é firmar acordo com uma marca forte, e bancos privados foram citados como possíveis interessados. Durante a apresentação no Conselho Deliberativo, BAP destacou o potencial da iniciativa, que é fazer mais ou menos aí igual o Palmeiras, né, que tem a Arena, né, Palmeiras, o name right foi vendido. O Morumbis também, que é o caso do Morumbi. Então vamos ver aí, governo do estado, vocês não colocam nada no Maracanã. Se o Flamengo não tivesse administrando o Maracanã, seria o verdadeiro elefante branco. Vocês estariam no prejuízo, como estava a conta atrasada, gramado destruído. Estava uma porcaria o Maracanã. O Flamengo assumiu ali junto com o Fluminense e reestruturaram o Maraca, né? Bom, agora vamos aqui para algo bom para os torcedores. Mudanças no sócio-torcedor. O Flamengo fará uma revisão nos planos de sócio-torcedor do clube. As mudanças almejam aumentar a receita. A principal mudança é a criação de um plano com preço popular, simular a extinta categoria bronze. Outra alternativa será nos planos já existentes. Meus queridos, vamos ver aí se realmente vão fazer algo que ajude
a levar ainda mais o torcedor rubro-negro ao estádio, né? Bom, presidente do Madureira, o Duba, Elias Duba, está revoltado, está furibundo da vida, da maneira que estão tratando o Wesley no Flamengo. Lohan no Flamengo. Estou aqui com a seleção brasileira na cabeça ainda e com a belíssima atuação de Wesley. O Madureira, que detém aí 30% dos direitos econômicos do Lohan, cedeu ao Flamengo o Wesley Lohan, o Flamengo na era Landim, né? Praticamente 0,800 e falou, ó, vamos lá, faça o jogador, se der certo, a gente leva 30%, né? E a maneira que ele estava no profissional, caiu aí pro Sub-20, depois pro Sub-20B, voltou pro Sub-20 novamente. E eu vou trazer aqui o que o Elias Duba, do Madureira, comentou sobre a atual situação de Lohan e questionou a postura do Flamengo com relação ao jovem. Vamos lá para as aspas dele. Eu não negociei 70% do Lohan com o Flamengo. Eu falei, é teu. Você vai fazer o jogador e se ele virar, 30% é meu e vou ganhar dinheiro com isso. O Landim, ex-presidente do Flamengo, recebeu uma proposta de cerca de 30 milhões de euros. E eu disse, Landim vende, mas me garantiram que renovariam com Lohan. Legal, mas com aqueles 30 milhões eu já botava a pipa no alto. Agora vejo um treinador chegando e colocando para escanteio um jogador que era tratado como a galinha dos ovos de ouro. Gente, eu vou repetir as falas de um influencer aí que eu gosto muito dele, que é o Pedrão, né? Ele disse o seguinte, galinha dos ovos de ouro não é nenhum jogador, não. Galinha do ovos de ouro de um time é a sua torcida. É o principal patrimônio de um time, é a sua torcida, porque os jogadores passam e a torcida continua. É o que eu estava brincando outro dia com a minha sogra e falei o seguinte, meu irmão, o cara troca de casa, troca de carro, troca de mulher, mas ele não troca de time. Não troca. Mulher troca de time para agradar o marido, troca para agradar o filho, mas homem não troca de time, não. Então, vamos lá, meus queridos e minhas queridas. O Duba, Elias, Elias o nome dele, né? Elias Duba, desculpa. O Lohan, ele caiu de produção. O Lohan é xerife. Fontes de dentro do Flamengo falam que ele é técnico, que ele é um bom jogador, mas ele ainda não conseguiu ser um profissional do futebol. Ele ainda joga como se estivesse na várzea. Futebol é coletivo. Se ele continuar assim, ele não vai vingar no futebol. Bom, falando aqui sobre Sub-20, né? Flamengo definiu aí o futuro do técnico campeão da Libertadores da América, depois de conquistar a Libertadores Sub-20 sobre o Palmeiras. O futuro do técnico Kleber dos Santos virou uma incógnita, já que o clube havia fechado com o português Nuno Campos. No entanto, o brasileiro seguirá no Flamengo, mas no time Sub-20B, ao lado do auxiliar Sandro Gomes. Ou seja, a intenção do Flamengo era demitir o Kleber dos Santos. Mas depois da conquista da Libertadores Sub-20, ficaria até feio para o Flamengo dispensar o jogador, igual fez com o Dorival Júnior em 2022, 2023. É isso aí, não renovaram com o cara. Então, mantiveram ele aí no Sub-20, tá? Logo após a conquista da Libertadores Sub-20, o treinador foi questionado sobre o futuro, já ciente da chegada de Nuno Campos. Na ocasião, o comandante revelou que não havia sido procurado pela diretoria para discutir a situação. Vamos para as aspas aqui de Kleber dos Santos. Até o momento, ninguém da direção do clube me procurou para tratar sobre qualquer assunto relacionado a isso. Sou funcionário do clube e amanhã estarei na reapresentação junto com o grupo de atletas, disse Kleber Santos no último dia 18, 2 dias após levantar o troféu da Libertadores Sub-20. Entre idas e vindas, Kleber dos Santos soma 14 anos de Flamengo. O treinador retornou ao clube em outubro do ano passado e comandou o time na Copinha, na Libertadores, e esteve na estreia do Brasileirão Sub-20 na semana passada. Também em 2025, o técnico liderou o time profissional durante a pré-temporada do elenco principal de Felipe Luiz nos Estados Unidos. Ele veio em outubro para assumir o lugar de Felipe Luiz, que assumiu o time principal do
Flamengo. Agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre Mundial de Clubes. Pedro, no Super Mundial de Clubes, meus queridos e minhas queridas, o Flamengo enviará nessa semana à FIFA a lista com 50 jogadores pré-inscritos para o Super Mundial de Clubes. A lista final, com um mínimo de 26 e um máximo de 35 jogadores, precisará ser entregue antes do início do torneio. Essa fase inicial de recuperação de lesão, Pedro estará na pré-lista. O atacante rubro-negro deve retornar aos gramados antes do previsto pelo departamento médico do clube. Nós estamos torcendo muito para que o Pedro reestreie pelo Flamengo após essa lesão, reestreie bem e que consiga aí fazer o seu nome nesse Super Mundial de Clubes, né? E falando aí sobre lesão, que o Pedro se lesionou na seleção brasileira no dia 4 de setembro do ano passado, né? E o Gerson, que fez apenas um tratamento na representação do Flamengo ontem, o exame de imagem para avaliar se o atleta teve algum tipo de lesão será feito hoje, terça-feira, na reapresentação do clube para o segundo dia de treino, visando o jogo de sábado, dia 29, né, contra o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar aqui sobre a polêmica que está tendo aí sobre a entrevista de Rafinha ao Romário. O técnico da Argentina, Scaloni, foi questionado sobre a declaração de Rafinha em entrevista e respondeu o seguinte, abre aspas, não me aprofundei sobre a declaração, mas sei mais ou menos o que me comentaram. É um Argentina e Brasil, sempre é um jogo importante, mas é um jogo de futebol. Recordo a imagem da final da Copa América de 2021, Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Essa é a imagem que temos que lembrar a todos. O melhor jogador e possivelmente o segundo melhor jogador do mundo juntos e sendo amigos. É a imagem que temos que enviar a todos. Todos temos um conhecimento ou um amigo brasileiro. Já cheguei com um montão e me dei muito bem com eles. Não temos por que passar daí. E não vai passar daí, disse o técnico da seleção argentina. Cara, eu acho que o Rafinha falou foi de uma maneira assim, dizendo que os jogos entre Brasil e Argentina são jogos brigados, são jogos decididos ali na garra, na determinação, não na base da porradaria mesmo, né? Como foi dito, que vai ter porrada dentro, se tiver necessidade vai ter porrada fora também. Eu acho que e também não é por esse lado aí, né? Não é por esse lado, é um jogo pegado, é um jogo difícil, são duas equipes tradicionais no futebol mundial, é um dos maiores clássicos intercontinentais aí. E eu acho que a porradaria, assim, dentro de campo pela briga da bola. Sem cotovelada, sem pé alto. Vai ser um jogo legal, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo bom de ver. Bom, falando aqui novamente de Wesley, Barcelona prepara a oferta de 217 milhões de reais por Wesley. A informação dá conta de que o Barcelona deve realizar uma oferta de 35 milhões de euros, né? Como eu falei, 217 milhões e 400 mil reais, de acordo com a cotação atual. Destes 32 milhões, 197 destes, né? 32 milhões, ou cerca de 198 milhões e 700 mil reais, seriam de forma fixa e o restante por metas atingidas, que com Wesley com certeza irá bater baixo. Uma coisa é certa, depois do Super Mundial de Clubes, dificilmente o Wesley permanecerá no Flamengo. O garoto está jogando muito, muito mesmo. Bom, agora aqui uma atualização sobre Jorginho, não pode deixar de falar sobre essa novela, que deve ser estendida até o dia 15 de abril, quando o representante dele disse que estará avaliando novas propostas, tanto da Europa quanto da Arábia, e também propostas de clubes brasileiros. O Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros livres de impostos por 3 anos de contrato com o Jorginho, o que resultaria em um custo total de quase 13 milhões de euros para o clube. O tempo de contrato e os valores agradaram ao jogador, que encerraria o seu vínculo aos 36 anos. No entanto, ainda há pontos a serem ajustados antes de um acordo final. Informação do GE Globo, né? Então, essa é a situação de Jorginho atualizada. Flamengo estreia com derrota para o São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Na segunda-feira, ontem, dia 24, Flamengo perdeu para o São Paulo na primeira partida do Campeonato Brasileiro Feminino.
No duelo realizado no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o time visitante venceu por 1-0 com gol de Isa. O lance que decidiu o jogo aconteceu logo no primeiro minuto da etapa final. Em bola esticada por Dudinha, Isa ganhou na corrida contra as zagueiras do Flamengo e tocou na saída da goleira rubro-negra, Isa Cruz, e o Mengão até tentou pressionar durante o segundo tempo, mas não conseguiu furar a forte defesa do São Paulo. Agora o Flamengo tentará a primeira vitória no Brasileirão Feminino na próxima quinta-feira, dia 27. O mais querido vai ao estádio Joia da Princesa, em Salvador, para enfrentar o Bahia. A bola rola a partir das 15 horas. Na estreia, a equipe nordestina venceu o Internacional fora de casa por 3-2 no sábado, dia 22. Meus queridos e minhas queridas. Agora vamos falar aqui sobre o estádio do Flamengo. Flamengo planeja prorrogar por mais 90 dias a assinatura do acordo pelo terreno do estádio. O clube deveria ter assinado o termo no início de janeiro e pediu novo prazo que termina em abril. O Flamengo estuda pedir novamente o adiamento da assinatura do tempo final de acordo pela compra do terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do clube. A tendência é que o prazo, que termina agora em 9 de abril, seja prorrogado por mais 90 dias. A nova gestão contratou 2 empresas para aprofundar o estudo de viabilidade da construção da arena. O diagnóstico é de que a previsão anterior está fora da realidade. Com as análises ainda em andamento, o Flamengo planeja pedir novo prazo à Prefeitura do Rio de Janeiro e à Caixa Econômica Federal. A prorrogação não é vista, a prorrogação na visão do presidente BAP e seus pares não influenciará no início da construção, visto que as obras dependem da descontaminação do terreno e do remanejamento da estação de gás da Companhia Distribuidora de Gás, a SEG, que é administrada pela empresa Naturgy. Meus queridos, o estádio do Flamengo é outra novela que nós vamos ter que acompanhar durante muito tempo. Eu acho que antes de 2030, esse estádio do Flamengo não sai. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! E ele chegou! No finalzinho do vídeo hoje, estava dormindo ele, gente. Meus queridos, fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo. Oh, meu Deus!